sair do Zoom ou pode Beleza. ficar? Pode, faz o que você achar melhor. Então, gravando? Então tá aí. Terceira parte da aula de hoje, a gente vai só finalizar dois, três exercícios aqui e falar sobre o próximo experimento. Então, figura um mostra em um determinado instante uma mola na qual se propaga uma onda longitudinal. Toda onda em mola é longitudinal, beleza? Uma régua de 1,5 centímetros no máximo, tá? É o máximo dela aqui. Está colocada ao lado, para a gente ter comparativo aqui, ó. A figura 2, que é o diagrama aqui embaixo, mostra como o deslocamento de um ponto P da mola em relação à sua posição de equilíbrio, né, varia com o tempo. As melhores estimativas para o comprimento de onda lambda e o período T dessa onda são. Vamos tentar resolver isso aí, galera. Vou só levantar algumas questões aqui. O que é essa onda aqui, ó? Essa onda aqui é o seguinte, deixa eu riscar ela bastante aqui, tá? Se eu for riscar ela aqui, o que ele está tentando fazer aqui nessa onda? Quando você vai propagar uma onda numa mola, você empurra a onda. Você empurra a mola. E no que você empurra a mola, você gera os pontos onde a mola está mais próxima, mais afastada, mais próxima, mais afastada. Ô, gente, se você tivesse, todo mundo tivesse uma fila indiana, você empurrasse a pessoa com delicadeza, lógico, da frente, ia acontecer isso aqui, ó. Quando você empurrasse a pessoa da frente, ela ficaria mais próxima da outra que está na frente dela. Então ela aproximaria e automaticamente empurraria a pessoa de novo. Então aquela informação iria passando. Isso aqui é um jeito de a gente representar vale. Deixa eu melhorar isso aqui. Tá? Isso aqui é como se fosse o vale, aqui a crista, vale, crista, vale, crista, vale, crista e assim por diante. É um jeito de dar para representar a onda assim. É o que ele fez aqui, ó. Então a parte aqui, ó, que está parecendo ser uma crista, é a crista no de baixo. A próxima aqui, ó, crista, 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 crista. O cara, se eu quisesse ter feito diferente, tanto faz. O importante é você mostrar que tem uma coisa aqui, ó, uniforme que se repete ao longo de todo o trajeto aqui. Aí o que ele fez? Ele pegou aqui, ó. Se você for pegar aqui, ó, bem aqui, ó, descer uma reta, vamos colocar uma reta aqui, né, que ninguém é obrigado a enxergar tanta coisa assim, né? Vou pegar uma reta aqui, ó, né, uma que dê para enxergar as coisas. Se eu pegar uma retinha ali, ó, esse aqui seria o início do vale, concorda? Aqui, ó, embaixo, ó, o início do vale, ó. Então aqui seria o início do vale, aí depois viria uma crista. Se eu quero um comprimento de onda completo, se eu quero um comprimento de onda, então deveria vir até aqui, ó. Olha só, peguei a onda certinho, ó, um vale e uma crista. Então eu peguei o início do vale, olhando para a onda de cima, o início do vale, a crista completa e pronto. Início do vale, o vale completo e a crista completa. Então daqui até aqui, né, é um comprimento de onda ou é um período, depende do que você está pensando. Se você for olhar a régua de cima, olha só, você está medindo alguma coisa de meio metro aqui, ó. Então quer dizer que o lambda, ou seja, o comprimento de onda, é de meio metro. Todo mundo visualizou isso aí? Meio metro, que a régua está em metro. Que eu peguei justamente aqui, ó, o início do vale e o final da crista. Isso deu 1 metro. Perdão, meio metro. Então, meio metro é o comprimento da onda. Concordam, galera? Concordam? Se você olhar embaixo, se você ficasse aqui, ó, traçando umas retas aí, ó, traçando umas retinhas aí, ó, você enxergaria isso, ó, olhando para sua onda, né? O problema é que aqui, ó,
mais ou menos aqui, né? A onda não, que a última não desceu direitinho, então não vou nem colocar para não confundir. Oh, tanto esforço. Ah lá, salvou. Então eu coloquei três retinhas aí para pegar, ó. Peguei uma onda completa e uma onda completa, ó. A segunda onda completa aqui, ó, dá para confirmar, ó. Foi de meio até um. Então realmente o meu comprimento de onda é meio. Beleza? Todo mundo concordou aí? As cabecinhas dessa vez não balançaram assim. Concordado, né? Ou não? Concordado? Entender que sim, hein? Então tá aí, comprimento de onda meio. E o período? O período eu tenho que dar uma olhada aqui embaixo, gente. E o período? Me fala aí, o que que deu? Qual que é o período? Hum? Perguntinha pra vocês aí. E o período? Vou até colocar uma segunda perguntinha aqui. E a frequência? Frequência é o contrário de período, né? Se você souber qual que é o período, fechou. Qual que é a frequência? E aí, galera, qual que é o período? Qual que é o tempo necessário para produzir uma onda inteira? Hum? E aí? Se vocês olharem a régua de cima, vocês vão achar o lambda, comprimento de onda. Se vocês olharem o diagrama embaixo, vocês podem achar amplitude, ó, nem perguntei, amplitude que é 0,1, 0,1 o quê? Deve ser, sei lá, metro, né? 0,1, então amplitude seria 0,1. Vou colocar metro, tá? Porque não está perguntando, então não colocaram unidade. E poderia olhar o período, desde que você pegue o quê? O tempo necessário para fazer uma crista e um vale. Ou um vale e uma crista. Ou a distância entre duas cristas, né? Ou você pega a distância entre duas cristas, ou você pega a distância entre dois vales. Tanto faz. Ou você pega o início do vale até o final da crista, você tem um lambda também. Ou o início da crista até o final do outro vale, você tem um lambda também. Beleza? Que também é lambda. Tranquilos? E aí? Quem que é o período aí? Que ponto é esse aqui, galera? Vocês têm que participar aí, hein? Participar mais aí, hein? Hum? Que ponto é esse aqui? Metade de 0,1, não é? 0,05 então segundos. Concorda? Metade, ó. Beleza? Essa a próxima reta, ela é a metade do 0,2 e 0,3. É 0,25. Concordam? Segundos. A letra que não ajuda, né? E assim por diante. Todo jeito você vai ter que cortar no meio alguém aqui, ó. Metade aqui. Metade aqui, ó. 35. Metade aqui, 25. Metade aqui, 15. Né? Seria metade aqui, 15. Então eu peguei a metade do lado de cá, ó. 0,05. Então se eu for pegar essa primeira onda aqui, ela vai de 0,05 até 0,25. Então o período é de quanto? 0,20 segundos. E a frequência é o contrário disso. Tá? Se eu for colocar isso aqui em termos de potência, né? Então, o contrário disso aí vai ser 2, 5. 5 Hz. Ok? Bem, embora ninguém tenha respondido aí, tem alguma dúvida aí, galera? Aqui eu posso responder assim, porque é assim que está na resposta, né? Eu só fiz assim só para responder pensando em frequência. Então, o meu comprimento de onda é meio, como eu tinha feito antes. E o meu período é 0,2. Beleza? Letra E aqui, ó. Então, isso aqui, eu vou fazer isso aqui muito nas tarefas e atividades que eu vou passar para vocês, viu? Que eu mencionei antes. Tarefas e atividade, né? Tanto faz. Atividade. Tá certo? E se nossa plataforma voltar a funcionar, a internet está instável.
Se a nossa plataforma voltar a funcionar, tem que voltar, né? Não voltou até agora porque o pessoal da empresa nem atende a gente, cara. Então, acho que tem tanto serviço. Então, beleza. Dúvidas? Eu vou fazer muito isso aqui, ó. Só que eu vou dar dois gráficos também. Vou dar um gráfico em função do tempo e vou dar um gráfico em função da distância. Aí do gráfico em função da distância você tira o comprimento de onda. E do gráfico igual esse aqui, ó, que é em função do tempo, você tira o período. Beleza? Entenderei que sim, hein, galera. Participa aí. Só mais uma questãozinha aqui pra gente voltar pro nosso experimento. Tá? Iniciarmos o nosso segundo experimento, hein? Amanhã tem a data de 1 para entregar. Tranquilos? Então vamos lá. Esse exercício, o que muda em relação aos outros que eu resolvi de cordas e de reflexão e refração, tá? Os outros, não sei se vocês repararam, mas a gente trabalhou, a onda sempre saía da menor densidade para maior. Agora aqui está o contrário, tá? Tá saindo da maior para menor. É a lei do mais forte, né? Da corda de maior densidade, lembra que a densidade da corda é dado por essa coisinha aqui parecendo um U, né? Densidade da corda, lembrando aí, né? É massa, né? Quantos quilos de corda que eu tenho por metro, né? Por comprimento, certo? Para ficar bem explicadinho aí. Então, quando eu estou saindo de uma corda de maior densidade, vamos colocar aqui corda 1, corda 2, né? Corda 1 de maior densidade do que a corda 2, não há inversão. Você não consegue, a cordinha mais fina, ela não consegue inverter. Se chegar um vale, vai refletir vale e vai refratar vale. Se chegar uma crista, vai refletir vale e vai refratar. Nossa, falei bobagem, né? Chegou vale, eu falei certo. Chegou vale, reflete vale e refrata vale. Chegou crista, reflete crista, refrata crista. O contrário muda, mas nesse sentido aqui, ó, da maior densidade para menor, não muda, não há inversão, tá? Não há inversão. A gente fala em inversão, ok? Inversão de fase, tá? Cássio, o que é fase? Não estou lembrado o que é fase. Fase é o seguinte, eu chamo de fase positiva quando é crista e chamo de negativo quando é vale, tá? Isso aí que eu faço, tá? Então, não inversão de fase, ou seja, chegou vale, chegou crista, sai crista. Outra coisa fundamental, conseguiu passar para a outra corda? Refração. Não conseguiu? Voltou? Então, se passar, é refração, mudança de meio, se passar. Se voltar, né, não conseguir mudar de meio, né, naturalmente que vai ser reflexão. E sempre acontece os dois. Sempre há reflexão, para fechar com chave de ouro, que eu não vou voltar nisso mais, né? Reflexão, refração. Refração mudou de meio, reflexão voltou para trás. Beleza? Então eu vou desenhar aqui, ó, como que vai ser a onda, tá? A onda, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu botar uma coisa mais grossa aqui. Essa aqui, ó, a fase que tá lá, ó. Crista, vale e tá indo para a corda mais fina. Então tá aí. Corda 2, corda 1. Ficou mal feita, né? Corda 1. Aí vai bater. O sentido de propagação é esse aqui, ó. Primeira coisa que vai bater é esse vale. Então o que vai acontecer? Vai um pouquinho de vale embora e volta um pouco de vale, certo?
E a crista? O que vai acontecer com a crista? Vai um pouquinho de crista e volta um pouquinho de crista. Então, como que vai estar a onda? Como é que vai estar a onda depois que passou completamente para o outro lado? Do lado de cá, ela vai estar voltando. Então, quem bateu primeiro é o vale, gente. Então, quem está voltando vai ser o vale, que vai estar voltando primeiro. Então, o vale vai estar na frente. Vai ter um valezinho menor. Quem bateu por último? A crista. Então, vai ter uma cristazinha menor. Tá? Isso aqui é... Isso aqui já é a onda voltando. Depois que ela bateu lá, essa aqui é a parte que refletiu. Reflexão. Tá? Agora, e do outro lado? Quem bateu primeiro foi o vale. Então, quem está na frente é o vale. Quem bateu por último foi a crista. Então, se você for desenhar, vai ter uma cristazinha pequena, um valezinho pequeno. Podia fazer melhor, né? Vai ter uma cristazinha, vai ter um valezinho pequeno e vai ter uma cristazinha pequena. Isso aqui é a onda. Observe que é a mesma onda que estava antes, só que com a amplitude menor. E quem volta, volta do mesmo jeito. Só que você não pode esquecer que quem bateu primeiro aqui foi o vale. Então ele bateu primeiro, então ele tem que estar na frente. Agora, né? Aí depois quem bateu foi a crista. Então quem está por último, a crista. Ela foi a última a bater. Certo? Então quem bateu primeiro e conseguiu passar foi o vale. Então quem está na frente? Então tá errado o meu desenho. Né? Quem bateu primeiro aqui. Hoje não precisava apagar tudo. Não, precisava sim. Quem bateu primeiro aqui foi o vale, então quem está aqui na frente é o vale. Quem está por último é a crista. Aqui está certinho, ó. Quem refletiu fez isso aqui. Agora, e quem refratou? Quem bateu primeiro foi o vale e quem bateu por último foi a crista. Então, quem está atrás é a crista, quem está na frente é o vale. Então, tá aqui, ó. Né? Quem bateu primeiro, vale, vale. Quem bateu por último, crista. Aqui, o que está acontecendo do lado de cá? Refração. Mudança de meio. Refração. Beleza? Todo mundo pegou aí? Pegaram aí a confusão? Davi, Júlia, Arthur, Leonardo, Lanai, Matheus. Tudo beleza? Talvez o chato seria esse aqui, ó. Quem bateu primeiro foi o Vale, então ele bateu e voltou. Então ele está aqui na frente, ó. Na hora de voltar, ele está na frente. Ô, Carlos, Oi. a onda que foi pro outro meio vai ser igual à onda que refletiu? Quando passar para a corda mais fina, quando for para a corda mais fina, ela vai ser idêntica, tá? Vai ser idêntica. Entendi. Porque idêntica, por que vai ser idêntica? A corda mais fina, que é mais leve, tem menor densidade, né? Menor densidade, ela não tem capacidade, ela não tem massa suficiente, vamos pensar assim, para conseguir mudar a onda que está vindo da corda grossa, densidade. Ela não tem massa, como se ela não tivesse massa suficiente para mudar. Agora, se fosse o contrário, quem passou, se fosse da corda fina para a corda grossa, quem voltasse, quem refletisse na corda grossa, ia invertir o contrário. Tá beleza? Agora aqui não, aqui você pega essa onda que você viu aqui, desenha ela aqui de novo, só que com amplitudezinha menor. Para mostrar que a energia que estava concentrada em apenas uma crista e um vale, agora ela tem que dividir entre duas cristas e dois vales. Então as energias são menores agora, de cada uma aqui, ó. Então por isso que a amplitude é menor. Beleza, gente? Tranquilos? Matheus, resolveu aí? Bem, obrigado. Nada. Então vocês viram a teoria aí, né? Então tem muita teoria aí. Metade da prova, no mínimo, é a teoria. Certo? Bem, então eu vou para explicar meu experimento aqui agora. Oh, Deus, minha caneta. Aí eu vou explicar minha teoria aqui agora, tá?
Bem, como que vai ser meu experimento? Meu experimento 2, tá? Vamos fazer o trem bonitinho aí. Meu experimento 2. Vou fazer um roteiro para vocês, tá, gente? Então, esse aqui é o experimento 2 de física já. Assunto: calorimetria. Tá certo? Calorimetria. O que significa calorimetria? Calorimetria é medida, né? Então isso aqui é um assunto que fala sobre medir calor, mas nosso objetivo aí a gente vai utilizar, né? Iremos utilizar calorimetria junto com termometria, tá? Então quando eu estou falando de calorimetria, eu estou medir calor, que é um tipo de energia, e quando, obviamente, estou falando de termometria, eu estou falando aí, por isso que eu fiquei preocupado aí, medir temperatura. Por isso que eu fiquei preocupado aí se todo mundo tem condição de é, arrumar esse termômetro aí, tá certo? O objetivo do nosso experimento, tá? Ele vai ser determinar a temperatura de equilíbrio de quantidades, improvisando aqui, né? Quantidades diferentes ou não, né? Ou não, de água, tá? De água. Mas necessariamente com temperaturas diferentes, né? Lógico. Beleza? Ô, mas a letra ficou bonita demais. Então vamos desenhar esse trem aqui. Aí eu vou fazer um roteirinho bonitinho. Eu vou pegar uma caixa, gente, um termômetro, uma caixa de isopor, tá? Totalmente isolada, tá certo? Deixa de preto mesmo. E dentro dessa água eu vou fazer o seguinte, dessa caixazinha, é uma caixazinha de vacina, tá, gente? É uma caixa, pode ser uma caixazinha de vacina mesmo, essas caixa de isopor, tá? Casa do produtor tem demais caixa de isopor de vacina. Podia ser da corona, da corona, né? Mas da Covid. Então tá aí, caixa de isopor vacina. O que eu vou fazer nessa caixa de isopor é o seguinte: é um furo para colocar o termômetro, tá certo? É um furozinho para colocar o termômetro. Eu posso ir no colégio, tá? Vai ser ótimo isso aí. E deixar lá na bancada do deixar lá na secretaria alguns termômetros para emprestar. Aí, quando vocês ou algum parente, né, alguém puder passar, estiver passando pelo colégio, pega um termômetro emprestado. Não vou ter para todo mundo, tá? Mas já ajuda bastante. Eu tenho um ou dois digitais, tem que ver se está com pilha, né? Senão eu providencio a pilha e deixo lá bonitinho para vocês. É um reloginho, né? Ele é bacana. E os outros tradicionais, que são os mais eficientes, na verdade, para medir. Então vai ser um termômetrozinho que eu vou colocar, a gente vai inserir aqui, tá? Eu vou explicar isso aqui, inclusive, tá? Isso aqui vai ser grosseiramente o meu termômetro, tá certo? Com mercúrio dentro, tá certo? Isso aí vai ser meu termômetro. Vou colocar. Bem, gente, se eu conseguir, e eu vou me esforçar para isso, eu vou fazer isso. Se eu conseguir gelo, emprestar para vocês o termômetro, tá? Nós vamos pegar aqui quantidades de água. Vamos pegar aqui água e gelo.
certo? Vamos pegar aqui água, água, vamos pegar aqui, tá? Vamos pegar umas pedrinhas de gelo, tá certo? Vamos pegar as pedrinhas de gelo aqui. Tem que ter fé, né, gente? Porque o desenho às vezes não ajuda muito, mas tem que ter fé. E água normal, tá? Vamos começar a escrever aqui. E água normal, tá certo? Se você estiver usando o termômetro de farmácia, nós vamos conversar sobre as temperaturas, tá? Porque dependendo da temperatura, o termômetro de farmácia geralmente é para pegar a temperatura quando a pessoa está são pequenas variações de temperatura, não são grandes variações, tá certo? Então esse aqui é meu termômetro. Eu vou discutir uma série de coisas, tá? Sobre termômetro, sobre calor, vou explicar muita coisa ainda. Não terminei a parte de ondas, mas também não posso demorar a dar um experimento de física, tá? Porque tem a disciplina aí toda semana. Então esse aqui vai ser o nosso gelo, tá certo? Gente, minha caneta já está acabando. Gelo e aqui a água a uma determinada temperatura. O gelo, tudo bem, a gente já sabe a temperatura dele, tá? O gelo a gente já sabe a temperatura inicial dele, ó, 0 graus. A questão vai ser o quê? A outra água, tá? Se você tiver com o meu termômetro emprestado, você vai poder pegar água a temperaturas bem maiores, sei lá. Pode colocar água para aquecer, tá? Pode colocar uma água para aquecer e pode ser maior que 50 graus. Pode colocar água para aquecer, quando você vê que ela começou a ferver, você pode parar, ou você só quer dar uma aquecidinha nela, algum valor mais ou menos aí acima, né, maior ou igual a 50, tá? Você vai pegar essa água, você vai medir, você vai colocar o termômetro aqui para medir essa temperatura inicial, né? Vamos colocar aqui um exemplo, que eu vou pegar uma temperatura inicial de 60 graus. Eu vou explicar toda a teoria em volta disso ainda, tá? Nós vamos medir a temperatura inicial. Talvez a teoria mesmo demore a explicar, mas vocês vão fazer a prática, tendo alguns resultados para a gente discutir depois. Então você colocou a água para esquentar um pouquinho ali, vai lá e mede a temperatura com o termômetro. Mediu? Beleza. O gelo já está ali no recipiente do lado. Vai lá e mede a temperatura do gelo. Ah, cara, mas você falou que é 0, eu sei. Mas mede, para ter certeza. Sei lá, vai que seu freezer é bruto aí, você tá com a temperatura -2, alguma coisa assim. Aí você mediu a temperatura do gelo, abriu o isopor, colocou o gelo, colocou a água. Vamos colocar aqui massa A. Não, massa de gelo mesmo, para de ficar inventando. Massa de gelo sólida, gente. Massa sólida e uma massa líquida aqui, ó. Vira todo mundo rapidinho aqui, tá certo? Põe todo mundo bonitinho aqui. Eu acho que você vai ter que fazer o gelo, que eu vou ter que emprestar um termômetro para você e um becker, pra você fazer tantos ml, tá? Pra gente pegar tantos ml de gelo, tantos ml de água. Eu empresto um beckerzinho para cada um, tá certo? Porque senão vai ficar difícil. Quem tiver balança, né? Tem gente que tem balança, mas nem todos têm balança. Você vai misturar aqui o nosso gelo, né? O nosso gelo aí com a nossa água. Vai esperar entrar em equilíbrio. Tudo bem, galera? Vai esperar entrar em equilíbrio. O que é entrar em equilíbrio? É o gelo derreter aqui, né? A água diminuir um pouco a temperatura dela. O gelo derreter e aumentar um pouco a temperatura dele. Aí você vai chegar a uma temperatura final aqui, ó, depois de alguns minutos, né? Como eu sei? Bem, você vai enfiar o termômetro lá e vai ficar esperando. Aí o seu termômetro vai começar a fazer o quê? Você mediu a temperatura do gelo, anotou. Mediu a temperatura da água que você aqueceu. Acaba peguei a água da torneira mesmo, pode ser? Pode. Mede a temperatura dela pra gente. Você precisa saber da temperatura dela. Virou lá dentro, fechou. Enfiou o termômetro ali, espera ela adquirir uma certa temperatura, certo? E aí a gente vai verificar que temperatura é essa. Ô Carlos, Oi.
Tem que pôr o termômetro antes de pôr a água e o gelo, ou tem que pôr o termômetro já quando a temperatura estiver boa? Você vai fazer o seguinte: são alguns procedimentos. Você vai colocar o termômetro aqui, tá? Com qual objetivo? Medir a temperatura inicial do gelo e vai colocar aqui para medir a temperatura da água, tá certo? Você vai usar o termômetro duas vezes aqui, ó, tá certo? Mediu as temperaturas de cada uma, ótimo. Mistura, joga as duas lá dentro rápido, não vai ficar demorando não, senão seu gelo vai derreter e sua água vai mudar a temperatura aqui, ó. Ainda mais se você não pegou ela a temperatura ambiente. Virou lá dentro, tampou. Tampa bonitinho. Aqui vai ter um furinho só para você enfiar o termômetro mesmo. Aí você fica, você pode tirar ele de vez em quando para medir. Se você ficar segurando ele muito tempo, qual que é a sua temperatura? Se você não tiver com febre, eu espero que não, 36, 36 graus e meio. Você ficar segurando muito tempo o termômetro, aí você vai aquecer o termômetro. Certo? Então você não vai ficar fazendo hora com o termômetro na mão e não. Colocou ele lá, levantou ele, leu, quanto que está marcando, põe lá de novo. Anota. Levantou de novo, leu, uai, tá dando agora já está dando o mesmo tanto. Então entrou em equilíbrio. Parou, entrou em equilíbrio. A hora que a temperatura parar de mudar aqui é porque entrou em equilíbrio, certo? Ou seja, quem tinha que absorver calor, quem que absorveu o calor? O gelo, né? Quem absorveu o calor? O gelo. Quem liberou o calor? Quem liberou energia? A água, a temperatura diferente lá. Quem absorveu? O gelo. As quantidades são iguais? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Aquela quantidade que alguém liberou foi exatamente a quantidade que o outro absorveu, certo? E para isso eles vão adquirir uma velocidade, eles vão adquirir uma temperatura de equilíbrio, uma temperatura comum. Essa temperatura aqui, ó, é a temperatura de equilíbrio. Quando eles já tiverem, se você esperar demais, né, você vai errar. Equilíbrio. Você tem que ficar monitorando, medindo a temperatura a cada 30 segundos, a cada 30 segundos mais ou menos, medindo a temperatura. A hora que você vê que ela parou de variar, é porque entrou em equilíbrio, certo? Entrou em equilíbrio. Só para vocês terem uma ideia, só para ficar mais didático, tá? Eu ficar mais correto aqui. O que eu estou querendo dizer com isso, tá? Olha, tá, já está encerrando o tempo aí já, né? Quase encerrando. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Se, gente, tá? Vou até colocar de verde limão aqui, ó. Se você usar as mesmas quantidades, vamos supor, acaso eu peguei um copo americano, um copo americano tem em torno de 200 ml de gelo e fui lá e congelei 200 ml. O que é 200 ml? Ah, 200 gramas. De gelo não, né? Mas de água é. Tem que olhar a densidade do gelo direitinho. Mas é a quantidade que você pegou de água lá, né? Lógico. É porque quando você pegar o gelo, você vai pegar 200 ml. Vamos consertar isso aqui, para não ficar errado minha fala aqui. Você vai pegar 200 ml para congelar, tá? Mas quando você pegar o copo, você vai ver que o gelo ele aumenta de tamanho. Então ele vai estar ocupando mais de 200 ml. Mas por que eu estou pedindo para você pegar 200 ml? Porque quando você tirar o gelo, não vai ter 200 ml mais. Mas uma coisa eu te garanto: o número de átomos é o mesmo, lógico. Então terá 200 gramas. Um terá 200 ml. O copo vai estar mais cheio, aparentemente, né? O copo vai estar mais cheio. Então, mas vai ter 200 ml. 200 gramas, perdão. Aí você pegar 200 ml de água na temperatura ambiente ou você vai aquecer, tá? Ô, gente, o que é isso? 200 ml. 200 ml de água da torneira ou você vai aquecer. Para quê? Para ter certeza que tem 200 gramas. Ué, pegou quantidades iguais? É, peguei quantidades iguais. Aí vou continuar no verde aqui para chamar a atenção. Se o meu gelo tá a zero, e vamos supor que meia água lá eu aqueci, ela tá 60. Deu 60, eu parei de aquecer ela. Ótimo.
Minha temperatura final, porque as quantidades de água são iguais, tá? Só por isso. A gente vai ver isso depois. Só para vocês terem ideia do que eu estou querendo aqui com esse experimento. A minha temperatura final, ou minha temperatura de equilíbrio, tá? Que eu já estou me excedendo aqui, vai ser a temperatura inicial do gelo mais a temperatura inicial da água lá na temperatura de 60 dividido por 2, certo? Vai ser 0 mais 60 dividido por 2. Só que você vai ter que descobrir isso na prática. Será que é mesmo? Então a temperatura final ou de equilíbrio seria 30 graus Celsius. Eu vou passar um roteiro bonitinho, explicando tudo direitinho, mas assim, a moral da história deu para perceber aí, galera? Deu para absorver? A moral é essa. A única coisa que você vai ter difícil, né, que eu vou disponibilizar alguns lá, quem já tiver melhor ainda, é o termômetro, tá? 0 graus Celsius com esse termômetro vou até fazer o teste de farmácia, eu acho que não chega, mas tudo bem, eu vou fazer o teste aqui. E o 60 é meio alto, mas a gente pega a água da torneira, que está aos 25 graus, 22 graus, e mistura com gelo. Vai chegar no equilíbrio? Vai. Entendeu? Então, isso aqui, tá, gente? Só é possível, deixa eu corrigir rapidinho aqui. Isso aqui só é possível se for água com água, tá? Se você esperar o gelo derreter e pegar, tá? Quase que eu deixo passar aí. E pegar água a 0 graus Celsius e misturar com água a 60. Ia dar a temperatura final de 30, tá? O gelo misturar com a água, mesma quantidade, não vai acontecer isso, tá? Aqui se fosse tudo líquido, tá? Tudo líquido. Ah, mas como é que eu consigo água a 0 graus Celsius? Você pega o gelo e espera derreter. Acabou de derreter, você mede a temperatura 0 e vai lá e mistura. Beleza? Tranquilos? Pois é, galera. O que eu queria passar para vocês é isso aí. Eu vou passar para vocês essa semana o roteiro bem detalhado, bonitinho. Vou lá no colégio para ver se o termômetro tá tudo bonitinho funcionando. Deixo lá e alguém vai te emprestar e vai anotar seu nome. E aí depois eu marco a data. Tá? Não precisa esquentar a cabeça com a data e não, porque eu tenho que olhar se o termômetro tá tudo bonitinho. Tem que dar um tempo para vocês buscarem isso lá. Tranquilos? Então, se